Bem-vindo ao Guia da Facu. Hoje comigo, como sempre, Marcelo Lima, especialista em marketing educacional e presidente da Quero Educação. E o nosso convidado de hoje é Jorge Bernardi, vice-reitor do grupo Uni-Inter, uma das maiores instituições de ensino privadas do Brasil, especializadas em ensino à distância. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo ao Guia da Facu e eu quero começar perguntando para o senhor justamente sobre o perfil desse estudante. A gente tem acompanhado nos últimos anos um crescimento muito forte no número de alunos que ingressam em cursos na modalidade à distância. Mas ao mesmo tempo a gente vê que os alunos que buscam ensino à distância, eles também demonstram uma capacidade de pagamento de mensalidade um pouco mais baixo. O ensino à distância hoje está atrelado à questão do custo da mensalidade ou ele já está entregando alguma coisa além que faz com que o aluno médio verifique valor no curso na plataforma digital? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Guia da Facu, saudar você, o Marcelo, dizer que em relação a essa situação, eu vejo de uma forma um pouco diferente. Não é pelo valor da mensalidade que os estudantes estão fazendo o ensino à distância. Pode ser também um dos fatores, mas o mais importante é que a educação à distância ela vai em todo o Brasil. Nós hoje, a Uninter está em 700 cidades, nós chegamos aonde as faculdades tradicionais não chegam e com preço justo. E então, isso é algo que também atrai o estudante, já que quando você tem um grande número de alunos, você diminui os custos da produção. E por isso que nós, hoje, estamos com 250 mil alunos em todo o território nacional, mas especialmente na Uninter nós zelamos por uma coisa fundamental, que é a qualidade do ensino. Então, os nossos alunos, eles passam em concursos públicos, eles têm um aumento na sua renda média e, principalmente, eles têm possibilidades de fazer com que a sua vida melhore. Então, o custo, o valor da mensalidade, eu coloco lá como quinta prioridade entre todas as facilidades que nós temos com o ensino à distância. E hoje quais são as outras prioridades? As outras prioridades nossas, além da qualidade do ensino, ou seja, de você oferecer uma educação de qualidade, é a facilidade que o aluno tem. Seja numa grande cidade ou seja numa pequena cidade do interior, a idade média do nosso aluno é em torno de 30, 31 anos. Alguém que já deixou a faculdade em torno de deixou o ensino médio há 10 anos, mas nós estamos observando, principalmente nos cursos de engenharia, em alguns cursos, que essa idade média está baixando. Ou seja, nós temos muitos alunos aí na faixa dos 20, 22 anos, e a liberdade que o aluno tem de estudar, porque o conhecimento todo está aí, nas nuvens. Aquele professor tradicional, aquele que era dono do conteúdo, ele mudou, porque você, através da internet, você tem acesso a todo o conhecimento da humanidade. Aliás, o ano que vem nós vai passar pela internet o dobro de tudo aquilo que foi produzido durante toda a civilização humana, desde a Idade da Pedra. Então, o professor hoje, ele não é mais o detentor do conhecimento. Ele é uma espécie, quando tem uma exposição de quadros, tem aquele curador, aquele que seleciona os conteúdos. E o professor tem esse papel, ou seja, dele selecionar aquilo que vai ser importante na vida profissional do seu estudante. E é isso que nós procuramos fazer na Uninter, ou seja, sempre estar atento ao mercado, às mudanças, principalmente na área profissional, e por isso que nós temos hoje uma gama de mais de 100 cursos superiores, alguns inéditos no Brasil. Já formamos em torno de 500 mil alunos em pouco mais de 20 anos e oferecemos
atividades e profissões para essas novas realidades que estão surgindo no mercado de trabalho. O senhor está abrindo frente para, acho que a gente seguir por dois caminhos e a gente vai ter que transitar por esses dois espaços. Eu acho que um dos primeiros pontos que o senhor está tocando é essa percepção de que o universo como um todo da educação mudou. A maior parte das instituições de ensino, não só no Brasil, mas no mundo, oferecem para os seus alunos habilidades que são muito padronizadas. O engenheiro, o perfil do engenheiro civil, ele vai ter que ter um núcleo de conhecimentos que é o mínimo para a profissão. Só que a gente sabe que o mercado de trabalho exige muito mais do que o conhecimento técnico, por mais profundo e bem preparado ele tenha sido. São as soft skills, aquelas habilidades emocionais. Como é que as instituições de ensino estão conseguindo, além de colocar no currículo todo aquele conhecimento técnico que o aluno precisa levar para o mercado de trabalho, as habilidades para que ele possa vivenciar esse mercado de trabalho que é desafiador e que pede dele habilidades como comunicabilidade, como senso crítico, como a capacidade de organizar suas redes de contatos. Como é que é o papel da faculdade nesse caminho, professor? Olha, muito importante essa tua colocação, porque as profissões, como você disse, elas estão mudando. Embora hajam diretrizes que o MEC fixe, e nós temos que seguir, obedecer essas diretrizes, mas no ensino à distância nós temos essa facilidade de colocar disciplinas como, por exemplo, empreendedorismo. O emprego está mudando, não apenas no Brasil, no mundo todo. As novas tecnologias, elas vão alterar completamente, milhões de pessoas vão serem deslocadas no mercado de trabalho. Então, nós lá na Uninter, por exemplo, os nossos alunos de jornalismo, de publicidade, eles já recebem um kit onde eles têm uma mini produtora. Eles têm lá 30 programas da Adobe para produzir os seus programas, tem uma câmera 4K, um gravador, enfim, tudo isso. Os nossos alunos de engenharia, eles também têm os kits onde aquilo que eles iriam fazer dentro da faculdade, num laboratório, eles têm um laboratório em casa. E assim por diante, como o curso de investigação profissional, detetive particular que nós temos lá, ele também tem um kit de investigação. Então nós incluímos aquilo que algumas pessoas tinham dentro do laboratório da faculdade, nós levamos para a própria casa do aluno, que ele vai utilizar como instrumento de trabalho. E essas disciplinas, como você colocou, que fazem a complementação do aluno, seja na área de recursos humanos, seja na empreendedorismo motivacional, para que ele seja dono do seu trabalho, da sua profissão. Professor, você estava colocando lá nos bastidores que você considera a Uninter uma startup, né? A Uninter é uma startup, e assim como o Quero Bolsa é uma startup, nós já colocamos cerca de 600 mil alunos nas faculdades desde a fundação. Por que você considera a faculdade uma startup? Por causa de todas essas novidades que você está contando para nós? Olha, o Quero Bolsas é uma startup vitoriosa e eu quero parabenizá-lo, agora que estou conhecendo pessoalmente, mas eu quero dizer que nós também somos isso. Quando nós começamos com o ensino à distância, o professor Wilson Picker, o nosso fundador, ele é um visionário. Ele disse, não, vamos filmar uma aula e vamos levar para todo o Brasil via satélite. E ao longo desses 15 anos, nós fomos nos adaptando às novas tecnologias, fomos avançando, inclusive nós temos um ambiente virtual próprio de aprendizagem e hoje no aparelho celular nós temos 400 cursos. A pessoa pode em qualquer parte do Brasil se pegar a internet e estudar. A nossa editora, por exemplo, a Intersaberes, ela produz em média 200 novos títulos de livros por ano. São quase 2.000 títulos e nós fornecemos para os nossos concorrentes. São 1,5 milhão de livros que nós produzimos fisicamente por ano. Mas esses livros estão todos dentro do ambiente virtual. Agora nós estamos usando uma tecnologia que o aluno pode sublinhar o livro, que ele pode complementar o livro, quer dizer, é um livro vivo. Porque quando você pega um livro físico, depois de impresso você não pode alterar mais nada.
Então, eu considero uma startup porque justamente nós estamos inovando como vocês no Quero Bolsa estão inovando o tempo todo. Sobre o aspecto dos novos cursos, o senhor citou alguns agora, inclusive um curso que o senhor destacou e que chamou bastante atenção é o curso para formação de detetives. Como é que a gente leva esse tipo de curso hoje para o nível superior? Qual que é o processo que permite que uma instituição de ensino olhe para o mercado de trabalho, verifique onde existe a necessidade de uma formação, transforme isso num curso superior e ofereça? Então, isso tem que ser a percepção do gestor da instituição de ensino. A universidade, quando elas começaram, 700, 800 anos atrás, tinham 3 cursos apenas: teologia, direito e medicina. Hoje nós temos, só na área de engenharia, são mais de 300 tipos de cursos diferentes que nós temos. Então nós estamos o tempo todo olhando para o mercado e oferecendo aquilo que o mercado vai precisar. Na área da informática, por exemplo, a revolução é muito intensa e você tem que estar atento para oferecer esses profissionais para o mercado. E são profissões, por exemplo, você pegou o exemplo dos detetives particulares. Você sabe que tem mais de 2.500 detetives atuando atualmente no Brasil e que não tem formação universitária nenhuma. Então, quando surgiu a lei, em 2017, que regulamentou a profissão, nós nos antecipamos e preparamos um curso, reunimos uma equipe de especialistas para formar esse tipo de profissional. Como, por exemplo, esse é um exemplo. Outro curso que nós temos aqui na Uninter é o curso de gestão de serviços jurídicos e notariais. Até não foi muito bem entendido pela OAB, mas porque a advocacia, a área do direito, ela muda muito. E precisava de um profissional que fizesse a gestão do escritório da advocacia, que atuasse dentro dos cartórios judiciais e extrajudiciais. E esse curso nosso já foi copiado por mais de 9 instituições de ensino. É um sucesso. E assim nós estamos o tempo todo inovando, como vocês na Quero Bolsa estão inovando o tempo todo. Tem um pessoal que fala que tem mais faculdade de Direito no Brasil do que todo o resto do mundo somado. E ainda assim vocês conseguiram achar um espaço para inovação. Isso é uma startup. Exatamente. E olha, eu vou dizer uma coisa, sabe, Marcelo? Eu sou formado em Direito e sou formado em jornalismo também. E posso dizer para vocês o seguinte, que eu acho que todos os cursos deveriam ser livres, as pessoas se matricularem de uma forma espontânea, escolher a sua profissão, porque o mercado é que vai definir se nós vamos permanecer ou não. E como as profissões elas estão mudando muito e ao longo da vida nós vamos mudando muitas vezes de profissão. Eu mesmo comecei lá em Santa Catarina, em Erval do Oeste, como engraxate. Depois fui cobrador, vendedor, estudei jornalismo, fui assessor de imprensa, fui até político durante 30 anos, advogado, tenho escritório já há quase 40 anos e agora sou há 15 anos professor. Então, as pessoas, de um modo geral, ao longo da vida, elas vão ter várias profissões. E por isso que a educação tem que estar acessível a todos. Professor, então já que o senhor tem a formação em jornalismo e em direito, então vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou assumir o papel de advogado do diabo. Opa. E vou deixar o senhor com o papel de defender a causa. A gente está vendo muito o crescimento dos cursos de tecnologia. E o curso de tecnologia é um curso feito num tempo um pouco mais curto. São cursos superiores que o aluno faz esse curso de tecnologia e pode, por exemplo, em 2 anos estar apto, por exemplo, a fazer um mestrado. Mas, por outro lado, ele é um curso muito mais mão na massa, o que seria muito mais próximo, talvez, de um curso técnico. E a gente tem uns dados que são bastante interessantes, que foram medidos pela OCDE. A diferença entre quanto ganha um profissional com ensino superior e o profissional só com ensino médio, nos países mais desenvolvidos, o profissional com nível superior não chega a ganhar 2 vezes o salário de um profissional com nível médio, na média geral de renda.
No Brasil, quem tem nível superior ganha de cara 2,5 vezes a mais só fazendo a graduação. E chega a ganhar 4,5 vezes a mais fazendo a pós-graduação do que quem tem apenas nível médio. Não seria o caso da gente, ao invés de ficar aumentando a quantidade de cursos no nível superior, trabalhar o ensino médio e mostrar para o mercado que pode remunerar melhor um profissional de nível médio, para não ficar uma busca incessante pelo ensino superior? Olha, eu concordo com você. Eu acho que nós temos que nos voltarmos para o ensino médio também. Você veja, são mais de 9 milhões de alunos estudando, fazendo nesse momento o ensino médio, e eles vão sair sem uma profissão. Agora, há uma preocupação do governo dos cursos técnicos, e nós achamos importante voltar a valorizar o ensino técnico, mas, por outro lado, depois do curso técnico, a pessoa vai ter que continuar estudando. Então, ela pode fazer um tecnológico, pode fazer um bacharelado, uma licenciatura, porque isso é esses tempos pós-modernos que nós estamos vivendo, em que as coisas são muito efêmeras, são muito rápidas. A própria educação, eu entendo que nós vamos chegar na nano-learning, ou seja, o pequeno tutorial para solucionar determinados problemas. E cada vez mais você precisa de respostas para aquele problema. Mas eu sou um defensor do ensino técnico e eu acho que o caminho está por aí, pelo ensino técnico. O senhor tocou num ponto que eu queria chamar para o debate. É justamente esse grande desafio que é oferecer suporte para o estudante, mesmo numa condição em que ele tem algumas dificuldades adicionais. A gente vê um processo em que o jovem não está tão maduro, não está tão equilibrado quando chega na universidade. E a universidade tem que lidar com isso. O senhor tem um currículo que tem que ser entregue, notas que ele precisa tirar para poder passar, mas o senhor também tem que se relacionar com esses grandes desafios que os tempos atuais impõem ao estado psicológico de cada estudante. Como é que uma instituição de ensino, com a quantidade de alunos que a sua tem, mais de 200 mil, consegue olhar para cada aluno e, na individualidade, conseguir apontar um caminho para superar uma dificuldade particular como essa? Então, nós fomos evoluindo ao longo desses 15 anos de ensino à distância. E hoje nós temos equipes que trabalham, porque nós temos alunos em todo o Brasil, desde Cruzeiro do Sul, no Acre, que é o ponto mais a oeste do nosso país, lá na divisa com o Peru, até o Oiapoque, que é na divisa com a Guiana Francesa, e até Jaguarão, que é a divisa com o Uruguai. Então, em cada uma dessas regiões, nós acompanhamos um por um esses alunos, ou seja, não só nas suas dificuldades, mas também no seu sucesso. Quando ele tira uma nota boa, nós comunicamos ele, parabenizamos. Quando ele não fez um determinado exercício, já tem alguém que acessa ele. Às vezes tem alguns desses alunos que você tem dificuldade, que moram em ilhas, por exemplo, no Marajó, que às vezes não tem telefone, às vezes não tem nem internet, e o aluno tem que ir no polo e copiar as aulas. Então, mas de qualquer forma, nós temos uma equipe muito capacitada dentro da Uninter que olha para todos esses aspectos. E até o nosso polo de apoio presencial também tem lá os seus gestores que fazem essa função e contribuem para manter o aluno focado nesse período que ele está fazendo a faculdade. Queria que você contasse um pouco como que vocês fazem com esse desafio, o Brasil continental do jeito que é e que às vezes não tem internet num lugar. Então, o professor Pichler, ele é uma pessoa assim bem disruptiva. Uma época, nós fomos na Baía de Paranaguá e passamos por uma ilha e tinham os alunos que iam estudar em Paranaguá e levavam 3 horas de barco. Ele chegou lá e disse, naquela época nós ainda continuamos transmitindo nossas aulas via satélite, e ele chegou e disse, não, vou colocar uma antena parabólica aqui. Tinha um rapaz fazendo a dissertação de mestrado, contratou e todo mundo se formou na ilha e tivemos que
desativar o polo porque não tinham mais A estudantes. população toda. Toda a população da ilha. Em tempos atrás, nós tivemos lá em Roraima, nós tínhamos uma parabólica dentro de uma aldeia de índios. Entende? Então, eles recebiam e iam fazer as provas lá na capital do estado de Roraima. E, atualmente, o que nós fazemos? Nós já usamos DVD com aulas gravadas, porque todos os nossos alunos recebem livros físicos. E, ultimamente, é o pendrive mesmo. O pessoal vai lá no polo, às vezes a pessoa mora na beira de um rio, lá no Amazonas, ele grava todas as aulas, ele baixa as aulas e com bateria na casa ele assiste lá no aparelho de televisão as aulas, pode assistir quantas vezes quiser e essa é a grande vantagem do ensino à distância, porque no ensino presencial, se você perdeu aquela aula daquele dia, você perdeu para sempre. No ensino à distância você pode assistir quantas vezes quiser. Então, cada região tem as suas práticas ali para resolver esse problema. Mas hoje, felizmente, nas grandes cidades e a maior parte do Brasil, nós já temos uma internet de qualidade que não precisa fazer tanta improvisação assim, né? Professor, quero muito agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, no Guia da Facu. Marcelo Lima, obrigado mais uma vez. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima.